Dado x real, eu pergunto, quem é o cosseno de 2x? Cosseno de 2x. Isso é o cosseno de x mais x, que fica igual a quanto? O cosseno de x ao quadrado menos quadrado. Tá certo? Você tem isso, certo? E você tem outra coisa. Quem é o quadrado do cosseno de x mais o quadrado do seno de x? Quem é? Isso é igual a 1. Logo, você tem o seguinte. Se você somar termo a termo, eu fico com o quê? Somando termo a termo. Ó, eu fico com 2 cosseno ao quadrado, 2 quadrado do cosseno de x, 2 vezes o quadrado do cosseno de x igual a quê? A 1 mais cosseno de 2x. Somando termo a termo. Tá? E agora eu vou subtrair, mas eu vou subtrair a primeira da segunda, tá? Ou seja, eu pego a segunda menos a primeira. Então eu fico com quem? Quando eu pegar, fazer a diferença aqui, essa menos essa, dá quanto? Dá 2 quadrado do seno de x igual a quê? A 1 menos cosseno de 2x. Faz todo sentido, né? Porque o cosseno de 2x não supera 1. Certo? Isso aqui é sempre maior que igual a zero para ser um quadrado. Ou seja, você tem duas formas. O quadrado do cosseno de x é igual a quem? É igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Ou seja, você tem o quadrado do cosseno em termos do cosseno do dobro, cosseno duplo, tá? E você tem o quadrado do seno de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Também, o quadrado do seno se escreve em termos do cosseno duplo. Tá? Outra fórmula importante, tá certo? Tá bem? Além disso, você tem a fórmula para o seno de 2x. O seno de 2x, olha aqui, ó, por favor. Ó, seno de 2x. Seno de x mais x. Vai ficar igual a quem? Aqui seno de x, cosseno de x, aqui seno de x. Desculpe, seno de x, cosseno de x, aqui cosseno de x, seno de x. Ou seja, fica 2 seno de x, cosseno de x. Outra forma importante, também fundamental lá no cálculo 2. Tá? Então, dado x real, vale todas essas fórmulas aqui. Entendido? Agora, vamos às demais funções trigonométricas. Tem outras identidades, tá? Que você consegue provar aí, mas eu quero ir para as outras funções trigonométricas.
A função tangente. A função tangente é a função denotada por TG e definida por I definida por. Quem é a função tangente? É, por definição, o quociente da função seno pela função cosseno. Daí, quociente de duas funções. E como é definido o quociente de duas funções? Daí eu tenho quem é o domínio da tangente. É o conjunto de todo x na interseção dos dois domínios, domínio do seno, os reais, domínio do cosseno, os reais. Então, a intersecção dos domínios dá R. Então, o conjunto formado por cada x real, tal que a função cosseno em x é diferente de zero. E dá para caracterizar esse conjunto, tá? Dá para dar uma caracterização assim. É o conjunto formado por cada x real, tal que... Bem, é só você olhar para o círculo trigonométrico e você vê aonde o cosseno é zero. Você olha para o círculo trigonométrico, vou desenhar aqui a mão livre, tá? Sistema de coordenadas U e V, ó. Aí eu pego o círculo trigonométrico aqui, o círculo de raio 1, para que o seno seja zero, é necessário e suficiente que o ângulo caia num dos polos. Não é não? Se o ângulo cai aqui ou aqui. E quais são os ângulos que caem aqui ou aqui? Os ângulos da forma π sobre 2 mais um múltiplo inteiro de π. Então, o domínio da tangente é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de quê? π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja o k inteiro. O x não pode ser dessa forma, π sobre 2 mais kπ. Exatamente, ó. Tá certo? Porque quando k é 0, é o π sobre 2. K é 1, é o π sobre 2 mais π, que é o 3π sobre 2. Então, o ângulo, o x, que é o argumento, né, da tangente, tem que ser do cosseno, não será argumento da tangente. O argumento do cosseno tem que ser esse. E é claro, quem é a tangente aplicada em x, quem é? É o seno de x sobre o quê? Cosseno de x. Qualquer que seja x pertencente ao seu domínio, da definição. Entendido? A próxima função é a função cotangente. A função cotangente a função cotangente é a função denotada por
CTG. E definida por CTG. Quem é a função CTG? É a razão entre o cosseno e o seno. Tá? Então, daí desta definição, por isso que eu explico razão de funções, tá? Então, daí você tem quem é o domínio da cotangente. É o conjunto formado por cada x na intersecção dos dois domínios. O domínio de cada uma delas é R, a intersecção dos domínios é R, o conjunto formado por cada x real. Tá o que agora? O x é 0. Aí se você olhar para cá, você pode caracterizar melhor esse conjunto até. Porque onde o seno é 0? O seno é 0 se o ângulo cai aqui ou aqui. Nos meridianos do círculo, tá? E quais são os ângulos que caem aqui e aqui? Os ângulos da forma capi. Então o x não pode ser dessa forma, ou seja, isso aqui é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de capi. Ok? Qualquer que seja K inteiro. Volta a botar esse detalhe. É isso aí, né? Qualquer que seja K inteiro. E quem é a cotangente de x? Quem é? É por definição, isso aqui é tudo definição, tá? Definição, né? Isso aqui é o quê? Não, repare, como eu já defini o que é a razão, não é necessário mais colocar isso. É consequência da definição. Isso é a consequência da definição. Então, a cotangente de x, quem é o cosseno de x sobre o quê? O seno de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da cotangente. Agora, observe uma coisa, tá? Olha a sutileza aqui. Muitas pessoas dizem que a cotangente é o inverso da tangente. Não é, isso não é verdade. A função cotangente não é o inverso da função tangente. Quem é o domínio de 1 sobre a tangente? Quem é? Quem é o domínio do inverso multiplicativo de uma função? É o conjunto formado, isso é por definição, tá? Isso é o conjunto formado por cada x no domínio da tangente, tal que a tangente de x é diferente de zero. Aonde a tangente é zero? Ó? Aqui a tangente, olha aqui. A tangente é zero quando o seno é zero. Então, para x estar no domínio da tangente, x não pode estar nesses pontos aqui. E para x estar no domínio de 1 sobre a tangente, x não pode estar nesses pontos, porque não tem que estar no domínio da tangente, e também não pode estar nesse. Então, o domínio dessa função é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de quem? De k π sobre 2, qualquer que seja o k inteiro. Porque não pode cair nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, né? Entendeu? Logo, a função 1 sobre tangente é diferente da função cotangente, porque os domínios são distintos. Assim como 1 sobre a cotangente não é a função
Tá certo? O que é verdade é o seguinte. O que é verdade é o seguinte aqui. Isso, mas isso é outra coisa. O que é verdade é que a tangente de x, ou a cotangente de x, é 1 sobre a tangente de x, mas isso não é para todo x no domínio da cotangente, é para todo x aqui, ó. É para todo x, isso é para todo x no domínio de quem? De 1 sobre a tangente. Tá certo? E também a tangente de x é 1 sobre a cotangente de x, mas isso é para todo x pertencente ao domínio de 1 sobre a cotangente, que também é esse conjunto. Entendido? Mas enquanto funções, a 1 sobre a tangente não é a cotangente, e 1 sobre a cotangente não é a tangente, embora tenha essa coincidência. Por quê? Porque definição tem a ver com definição do inverso multiplicativo de uma função. O domínio da 1 sobre f é o conjunto formado por cada x no domínio da f, tal que f de x é diferente de zero. Então tenha isso em mente. Tá? A função secante. Próxima definição. A função secante é a função denotada por secante de x, ou secante igual a... Desculpa. É a função denotada por sec, SEC, e definida por quem é a sec? Por definição, é o inverso multiplicativo da função cosseno. Então, daí sai que o domínio da secante claramente é o domínio da tangente, certo? Que é o conjunto formado por cada x real, tal que o cosseno de x é diferente de zero, tá aqui, ó. E quem é a secante aplicada em x? É 1 sobre o cosseno de x. Qualquer que seja x no seu domínio. Tá? O cosseno de x. E a última função é a função cossecante. Tá? A função cossecante tá? É a função. Eu não sei se nas notas eu coloquei aqui cosseno, ou ele é denotado assim, ó, ou sem o traço tem que ser denotado assim, tá? Porque se você tirar o traço não é cosseno, é coseno, né? E não tem coseno, tá? Eu não sei se na aula passada eu denotei assim, né? Às vezes eu esqueço de colocar esse 2S, eu não sei. Mas eu acredito que eu tenha colocado certo.
Tá com dois S? Nas notas não, no que eu escrevi na sala. Tá bom? A função, mas é só olhar no vídeo. Ou então na... Já foi demonstrado no mínimo da metade? Não, claro que não. Tá. A função cossecante é a função denotada, eu não falei limite ainda aqui, no contexto de trigonometria, por CSC e definida por cossecante, por definição, inverso multiplicativo da função seno. Então, daí, claramente, quem é o domínio da